Olá! Na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir tenista Marcelo Demoliner fatura a chave de duplas do torneio Marrakech no Marrocos. Uma entrevista com o gaúcho Jorge Funk, novo treinador da seleção brasileira feminina de tênis de mesa. E ainda, judô, os gaúchos na reta final da Liga Nacional de Basquete. Bom dia, muito bem. Estamos entrando no ar aí com mais um TVA Esportes e a gente começa o primeiro programa da semana falando de tênis, porque o gaúcho Marcelo Demoliner faturou a chave de duplas do torneio de Marrakech, no Marrocos, e vamos conferir como foi. Teve festa e grito de campeão para o caxiense Marcelo Demoliner e o italiano Andrea Vavassori em Marrakech, no Marrocos. Após uma final emocionante e Falar de tênis de mesa, a gaúcha Victoria Strasburger é um dos grandes nomes da modalidade no país. Recentemente, ela dominou o TMB Platinum, disputado no Centro Paralímpico Brasileiro. Foram 3 medalhas de ouro no absoluto, no sub-21 e também sub-19. Neste depoimento ao TVA Esportes, a Victoria fala sobre como foi a sua participação na competição. E aí, pessoal, vim aqui com o meu troféu de campeã do último Platinum e com as minhas 3 medalhas para falar um pouco das minhas conquistas lá em São Paulo. Foram 8 dias intensos de competição, eu joguei praticamente todos os dias. Foram vários altos e baixos durante o campeonato e ainda enfrentei mais um desafio, né? Foi jogar sem técnico. O Funk é o novo técnico da seleção principal feminina, então ele não pode mais me acompanhar nos jogos de Absoluto A. E foi um desafio bem grande e com certeza agregou muito para o meu crescimento como atleta e amadurecimento ter jogado sozinha. E eu fiquei ainda mais contente por ter conseguido ganhar o Absoluto A com vários jogadores de alto nível e com bastante experiência jogando e participando da categoria. Eu terminei o campeonato invicta e isso me deixa muito, muito feliz, mas mais feliz ainda me deixa o fato de que a final estava sendo transmitida, a semi também, e o público estava incrível, a atmosfera estava sensacional e foi incrível ver o pessoal prestigiando o tênis de mesa brasileiro. É isso aí, obrigada. Muito bem, a gente sai da Vitória Strasburger para conversar agora com um grande responsável por essa trajetória, o Jorge Funk, que também agora, como a própria Vitória já adiantou para a gente, é o técnico da Seleção Brasileira Feminina de Tênis de Mesa. Parabéns, Jorge, muito obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez aqui, sempre disponível a conversar com a gente no TVA Esporte, do TVA Esportes. E eu queria que tu falasse primeiramente justamente dessa, claro, a vitória da Vitória Strasburger, a gente falou um pouquinho, mas essa tua trajetória também junto da Vitória e essa trajetória junto às categorias de base da seleção que foi aos pouquinhos e chegou aí, né? Parabéns. Bom dia, primeiro de tudo, obrigado, né, pelo espaço. E realmente, né, o trabalho com a Vicky, ele vem há uns 6 anos, né, sendo realizado. Ela começou lá no projeto social em Ivoti, né, no Plug,
E desde o início a gente viu esse potencial nela e foi aos poucos desenvolvendo, né? Foi um trabalho que foi crescendo conforme ela ia se desenvolvendo, né? Então ela foi mostrando para mim o que ela necessitava para continuar crescendo e aos poucos a gente foi trabalhando, né? Hoje ela tem toda uma equipe multidisciplinar, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, tem coach mental, tem preparador físico específico de mesa, tem preparador físico de musculação, né? A gente está agora tentando colocar na equipe também um psicólogo e estamos desenvolvendo, né? Mas isso tudo foi gradativo, né? Nesses 6 anos foi um profissional cada vez sendo colocado na equipe para possibilitar esse crescimento dela. E última semana aí sagrou-se campeã em 3 categorias, foi muito, muito legal. E no Absoluto A jogando sozinha devido a essa minha promoção, né, para a seleção principal. Então foi desafiante, foi um desafio muito grande para ela e também para mim, porque ver ela jogando sozinha estando no ginásio foi algo novo, né? E comecei na seleção a partir de 2014, fui selecionado no projeto Fast Track por um técnico francês, Michel Gadal, que foi treinador do Jean-Philippe Gatien, vice-campeão olímpico em 92 e campeão mundial em 93. Então ele me selecionou, dentre vários técnicos, como um potencial técnico para alto rendimento. Então em 2014 eu comecei um projeto, né, de estudos de crescimento, fiz vários intercâmbios. Sim. E em 2015 comecei a participar das seleções de base. Né? Comecei com sub-11, sub-13, ano a ano fui progredindo e hoje então culmina nessa convocação para participar como técnico da seleção principal. Bacana, parabéns aí. Jorge, sobre essa questão, como é que vai ser agora o teu trabalho junto à seleção principal e a importância também da realização de estágios no exterior, né? A gente conversou um tempo atrás justamente tu que estavas na França, em Marseille, e também a importância de trazer as tuas experiências no exterior como técnico da seleção brasileira agora, de tênis, técnico da seleção brasileira feminina de tênis de mesa. E como que será esse teu trabalho junto à seleção? Então, desde 2015, né, eu iniciei esse processo de intercâmbios, mas eram intercâmbios curtos, de 20 dias, 30 dias, uma semana, mas todos agregando, né, no meu crescimento, né, na minha formação como técnico. E no último ano, então, a gente fez um projeto um pouco mais ambicioso, onde eu fiquei dois períodos de 3 meses na França, né, na cidade de Montpellier, e ali realmente foi digamos assim, foi a cereja do bolo, né? Eu estava num clube muito forte e com atletas muito fortes treinando, que estão despontando a nível mundial, e me possibilitou entender tudo que eu estava vivendo de alto rendimento e me deixou muito mais tranquilo para desenvolver o trabalho e começou a aparecer muito com a Vicky, né? Começou a aparecer com os resultados dela e que potencializou então essa minha convocação. Para a seleção principal hoje, eu continuo em Porto Alegre, né? Continuo trabalhando com a Sojipa e vou ter mais idas a São Paulo, para trabalhar com alguns atletas que moram em São Paulo. Mas nossas 2 principais atletas, elas moram na Europa. A Bruna Takahashi, que está até agora na China, ela está jogando o Champions, que reúne os 32 melhores atletas do mundo. Ela venceu a primeira rodada, está nas oitavas de final. E o Luca Kumahara, que mora na Espanha. Então, provavelmente, eu vou ter algum tipo de ida à Europa, né, para acompanhar esses atletas também. E os deslocamentos para São Paulo para acompanhar a Julia Takahashi, que é da base, Laura Watanabe, que ainda também é da base, e a atleta Bruna Alexandre, que é uma atleta paralímpica que também está no processo para a seleção olímpica. Então, eu vou estar organizando essa minha agenda para participar de alguns treinamentos com elas em São Paulo e talvez na Europa. Muito bem, esse ano é um ano pré-olímpico, né? Um ano que vai ter muito trabalho justamente dos teus deslocamentos assim para acompanhar vários atletas. Inclusive, tu é né, oriundo aí das categorias de base da seleção brasileira, tu não vais poder perder o olho justamente da base, né? É algo que tu vai seguir acompanhando com a vasta experiência que tu já tem. Isso é algo que vai ser primordial também para a seleção feminina de tênis de mesa. Nós temos, como eu comentei, né, a Bruna Takahashi e o Luca Kumahara já são adultos, mas a Bruna Alexandre também, mas o restante da seleção são tudo atletas da base, né? Uhum. Então a própria menina que jogou a final com a Vicky no Platinum, ela tem 16 anos, a Julia tem 17 ou 18, tá? Esse ano faz 18, a Laura tem 19, então mais da metade assim dos atletas que a gente está acompanhando da seleção para a seleção principal são da base.
a gente continua esse contato sempre, né? Bacana. Como é que fica agora o trabalho junto à Vicky, junto à própria Sojipa? Ele se distancia? Como é que fica agora essa... Nos atualiza um pouquinho justamente desse trabalho agora junto à Vitória. E a própria Sojipa, Não, né? continua normal, né? Eu trabalho na Sojipa 4 vezes por semana, trabalho em São Leopoldo, na Sociedade Ginástica, também 1 vez por semana. Só a questão das viagens, né? Então, quando eu tiver essas viagens de treinamento, normalmente serão viagens de 5, 6 dias, a gente já está programando isso. Daí eu tenho no clube, né, estagiários, técnicos que colaboram com o treinamento, daí só nesses períodos eu estarei fora. E a Vicky continua trabalhando normal comigo, né? Ela é minha atleta, eu sou o head coach, né, da carreira dela, digamos assim, e ela é uma atleta em potencial também para a seleção principal, então o trabalho com ela continua firme. Legal. As viagens Porto Alegre e Voti reduzem um pouco também, o acompanhamento, essas vão reduzir um pouquinho mais, né, Jorge? Aumenta um pouco a responsabilidade, mais viagens, né, mais longas, né, para São Paulo, mas a ideia é que ela também me acompanhe em algumas dessas viagens, até para ter mais contato com a seleção principal, né, porque ela está subindo e ela precisa ser exposta a esse nível também para continuar crescendo. Legal, maravilha. Jorge Funk, técnico agora da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa, técnico da Sojipa e da Vitória Strasburger. É um grande nome responsável dessa trajetória da Vitória e de vários outros atletas, outros atletas que virão aí. Obrigado, Jorge. Parabéns mais uma vez, tá bom? E sempre disponíveis aqui quando quiser conversar conosco, tá bom? Obrigado. Show de bola. Obrigadão. Valeu por tudo. Bom, agora é hora de conferir aí os gaúchos na reta final da fase classificatória do NBB. O União Corinthians disputa esta noite o seu penúltimo jogo, ainda na luta pela vaga nos playoffs. No sábado, a equipe de Santa Cruz perdeu para o Pinheiros, na capital paulista, por 94-70. Hoje à noite vai encarar o Bauru a partir das 7h30 da noite. Aliás, o Bauru foi o algoz do Caxias Basquete, também no sábado, no interior paulista. A equipe do técnico Rodrigo Barbosa foi derrotada por 89-69 no ginásio Panela de Pressão. Apesar do resultado, o Caxias já garantiu a 11ª colocação e uma vaga na próxima fase. O adversário nos playoffs será o paulistano ou Pinheiros. A partida só foi equilibrada no primeiro quarto, com uma pequena vantagem dos paulistas, por 24-22. Depois disso, o time da casa tomou conta, ampliando a diferença dos 2 quartos seguintes, chegando ao último tempo com 15 pontos a mais. Com a vitória encaminhada, o Bauru controlou o jogo e gastou o tempo. O Caxias volta à quadra na quarta-feira para enfrentar o Fortaleza na Serra, a partir das 8h da noite, já pensando na disputa dos mata-mata contra uma equipe paulista. Judoca sojipana conquistou a medalha de bronze na Copa Europeia Sub-18. Foi disputada na República Tcheca. Nova geração abriu temporada com 6 pódios. Disputado neste final de semana, o torneio foi realizado na cidade de Tbilisi. Os brasileiros ganharam 2 medalhas de prata e 4 de bronze. A atleta da Sojipa, Sara Mendes, comemorou seu bronze na categoria até 44 quilos. Foi a primeira competição internacional dela na categoria. Com a medalha, Sara somou mais pontos para conseguir sua classificação para o Campeonato Mundial, marcado para Zagreb, na Croácia, de 23 a 27 de agosto deste ano. Tbilisi foi uma das etapas mais cheias do ano, com a participação de 920 atletas de 39 países. No quadro geral de medalhas, o país ficou em 12º lugar. Nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.